Bom dia, meus irmãos. Eu novamente a falar com vocês. Eu vou falar agora sobre a profecia de Isaías 15. Oráculo contra Moabe. Sim, atacada de noite, Moabe foi destruída. Sim, atacada de noite. Moabe foi destruída. O povo de Dibom subiu aos lugares altos para chorar. Ao Nebo e a Medaba. Moabe lamentava-se. Todas as cabeças estão raspadas, todas as barbas cortadas. Nas ruas vestem burel e lamentam-se nos terraços. Tudo geme e se desfaz em pranto. Ezebom e Eliabe soltam gritos e sua voz chega até Jaza. Também Moabe sente seus rins fremirem e sua alma desfalecer. Do fundo do coração, Moabe geme. Seus fugitivos alcançam Segó. Em Egre Salícia. Sim, a subida do Luite. Fazem-na chorando. Sim, pela espada de Oranaim, soltam gritos de aflição. Ah, se as águas de mim se esgotassem. A erva secou, a erva murchou e as plantas não mais existem. Por isso, leva seus bens e suas provisões para além da torrente dos salgueiros. Porque o clamor circula todas as fronteiras de Moabe. Suas lamentações ecoam até Eglaim. Suas lamentações atingem Beer-Elim. Porque as águas do Dimon estão cheias de sangue. Porque enviaram sobre Dimon novos infortúnios, um leão contra os remanescentes de Moabe e contra os sobreviventes de Adma. Isaías 16. Enviai o cordeiro ao soberano da terra de Selá, pelo deserto ao monte de Sião. Como ervas espantadas, como ninhadas dispersas, tais como as filhas de Moabe na passagem do Arnon. Dá teu aviso, intervém como árbitro, cobre-nos com tua sombra como a noite, em pleno dia, esconde os exilados, não traias os fugitivos. Deixa morar em tua casa os exilados de Moabe, seu refúgio contra o devastador, até que o opressor desapareça. A devastação tenha fim e o invasor deixe a terra. O trono se consolidará pela bondade, nele sentará constantemente na casa de Davi, um juiz amante do direito e zelador da justiça. Nós o conhecemos, o orgulho de Moabe, o soberbo, sua arrogância, sua altivez, sua insolência e a perfídia de sua língua. Por isso Moabe geme sobre Moabe e todos se lamentam. Pois bolos de uva de Queracerete, eles suspiram conternados, porque o campo de Ezebom está seco e os soberanos das nações saqueiam a vinha de Sabama, cujos sarmentos atingiram Jazé e se perdiam no deserto, cujos rebentos se prolongavam e atravessaram o mar. Por isso eu choro com Jazé, sobre a vinha de Sabama. Banho-vos com minhas lágrimas, Ezebom e Eliede, porque sobre vossas colheitas e vossa messe retumbou o grito do pisoeiro. A galeria e a animação desapareceram dos pomares. Nas vinhas há mais cantos, não há mais cantos nem vozes alegres. Já não se pisa a vindima nas cubas e o grito do pisoeiro secou. Por isso estremeço sobre Moabe como uma harpa e meu coração geme sob Kir-Ares. Por mais que Moabe se agite nos lugares altos, por mais que visite seus santuários para orar, nada obterá. Este é o oráculo que o Senhor pronunciou outrora contra Moabe. E agora ele declara: dentro de 3 anos, contados com os anos de um assalariado, a sabedoria de Moabe, tão considerável,
será insignificante e dela não restará senão um débil vestígio. Isaías 17. Oráculo contra Damasco. Oráculo contra Damasco. Damasco vai ser suprimida de números das cidades e será reduzida a ruínas abandonadas para sempre. Suas cidades serão abandonadas aos rebanhos que virão repousar, aí sem que ninguém os enxote. Foi tirado o baluarte de Efraim, foi tirada a realeza de Damasco. Os restos de Araão perecerão. Passarão como a glória de Israel, oráculo do Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó declinará, e sua gordura reduzir-se-á em magreza, como quando o ceifador já colheu o trigo e seu braço cortou as espigas. Alguém rebusca as searas no vale de Refaim, e não haverá para respigar como quando já se varejou das oliveiras, senão 2 ou 3 bagos no mais alto topo. Oráculo do Senhor Deus de Israel. Naquele dia, o Senhor voltará seus horários para o seu Criador. Seus olhos verão o Santo de Israel. E ele não olhará mais aquilo que seus dedos fizeram, as estacas sagradas e as estrelas ao sol. Naquele dia, tuas cidades serão abandonadas como as cidades despovoadas dos amorreus e dos heveus, abandonadas no tempo da invasão dos israelitas. Elas ficarão desabitadas, porque esquecestes o Deus que te salva, e não te lembrastes da tua fortaleza. Esforçar-te-ás em vão para plantar jardins de Adonis, e neles semear plantas exóticas. No dia em que plantares, vê-los-á crescer, e numa bela manhã tua planta dará as flores. Porém a colheita será nula no dia do infortúnio, e o mal irremediável. Ó, esse barulho de povo numeroso, esse rumor semelhante ao do mar, esse tumulto de nações poderosas, semelhante ao bilhar das águas impetuosas. Ele as ameaça e elas fogem, para longe como nas alturas. A palha levada pelo vento, como a poeira levantada pela tempestade. Quando veio a noite, houve terror, e antes da manhã, nada mais restava deles. Esta será a sorte daqueles que nos saqueiam, tal qual será o quião daqueles que nos despojam. Isaías 18. Ó, terra em que ressoa o ruído das asas, além dos rios da Etiópia. Tu enviastes mensageiros pelo mar, em barcos de papiro, sobre a face das águas, e de mensageiros velozes, a um povo de alta estatura e de pele luzente, a uma nação temida ao longe, a uma nação poderosa e denominadora, cuja terra é cortada pelos rios. Vós que habitais o mundo e povoais a terra, quando o estandarte se erguer nas alturas, olhai, e quando soar a trombeta, ouvi. Pois eis que o Senhor me disse: eu olho com serenidade do lugar onde me encontro, com o calor suave de um dia luminoso, como a nuvem que dá o orvalho durante o calor da messe. Porque antes da vindima, quando tiver passado a floração e a flor se tornar um cacho amadurecente, os sarmentos serão cortados como a foice, e as cepas serão aparadas e arranhadas, e serão todos abandonados aos abutres dos montes, aos animais selvagens da planície. Os abutres viverão deles no estio, e os animais selvagens na planície os comerão no inverno. Naquele tempo serão levados oferenda ao Senhor dos Exércitos a parte do povo de alta estatura e pela luzente do povo temido ao longo, da nação poderosa e dominadora, cuja terra é cortada pelos rios, serão levadas ao lugar onde reside o nome do Senhor dos Exércitos e sobre o monte Sião.
Isaías 19. Oráculo contra o Egito. Eis que o Senhor, montado numa nuvem rápida, vem ao Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e o Egito sente desfalecer sua coragem. Exercitará os egípcios, uns contra os outros, e eles baterão irmão contra irmão, amigo contra amigo, cidade contra cidade, reino contra reino. O Egito perderá a cabeça, e eu abolirei sua prudência. Consultarão os ídolos e os feiticeiros, e os evocadores de mortos e os adivinhos. Entregarei essa terra nas mãos de um soberano cruel. Um rei implacável a dominará. Oráculo do Senhor dos Exércitos. As águas do mar se estancarão, e o rio se tornará árido, seco e árido. A água estagnará nos canais, e os rios do Egito diminuirão e secarão. Juncos e caniços murcharão. Nas campinas à margem do Nilo, tudo que cresce ao longo do rio secará, cairá e desaparecerá. Os pescadores ficarão desolados. Os que lançam anzol no rio se lamentarão, e os que lançam as redes às águas ficarão consternados. Os que trabalham linho ficarão decepcionados. Os cardadores e os tecelãos serão confundidos. Os tecedores ficarão à míngua, e todos os trabalhadores em desolação. Os príncipes de Soã enlouquecerão. Os sábios conselheiros do faraó formarão um conselho insensato. Como ousais dizer ao faraó: eu sou filho do sábio, filho de antigos reis? Onde estarão agora os teus sábios? Que eles te anunciem e te façam saber os desígnios do Senhor dos Exércitos quanto ao Egito. Os príncipes de Soã perdem a razão. Os príncipes de Nofé são iludidos, e os chefes das tribos desencaminham o Egito. O Senhor difundiu entre eles o espírito de vertigem, e eles vagueiam por todo o Egito sem desígnio certo, como um bêbado que cambaleia em seu vômito. O Egito não está em condições de decidir o que devem fazer a cabeça e a cauda, a palma e o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo sob a ameaça da mão do Senhor, levantada sobre eles. Então, a terra de Judá será o terror do Egito, logo que se fale nela. Ele se encherá de pavor, por causa dos desígnios que o Senhor dos Exércitos formou contra eles. Naquele tempo haverá no Egito 5 ciladas que falarão a língua de Canaã e jurarão pelo Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele tempo haverá um altar erguido ao Senhor, em pleno Egito, e em suas fronteiras um obelisco dedicado ao Senhor. E eles servirão de monumento ao Senhor na terra do Egito. Quando maltratados pelos opressores, invocarão o Senhor e lhes enviará um Salvador, um defensor que os libertará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito. Os egípcios reconhecerão o Senhor naquele tempo e lhes oferecerão sacrifício e orações. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. Quando o Senhor ferir os egípcios, será para curá-los. Eles se voltarão para o Senhor, que se deixará aplacar e os curará. Naquele tempo, haverá um caminho do Egito para a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria. O Egito e a Assíria renderão culto ao Senhor. Naquele tempo, será como o terceiro, aliado do Egito e à Assíria, objeto de bênção no meio da terra que o Senhor dos Exércitos abençoará nesses termos. Bendito seja meu povo do Egito, a Assíria, obra de minhas mãos, Israel, minha herança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pode vir tomar seu café.